devemos esquecer as ofensas dos nossos companheiros, se as encontrarmos, usando o perdão sem condições. Não vamos perder tempo com os feitos alheios, mas usar esse tempo para analisar o que fazemos de especial, o que realizamos com as nossas forças em exercício. Tornamos a dizer que o livro dos Espíritos é sempre a melhor fonte de transformações, porque dele se pode partir para grandes descobertas de nuances de leis, que até então desconhecíamos. Os espíritas, em geral, precisam estudar mais, para melhor assimilarem as leis de Deus, alargando a compreensão em todas as áreas da vida na edificação da caridade, porque somente conhecemos o amor pelos caminhos da benevolência. Não pode, portanto, ficar sem estudar as obras básicas da codificação. Partindo delas, eles encontrarão, nas outras, que vitalizam mais o Espiritismo, um mundo de revelações, que nos leva a grandes esperanças. A mediunidade é dom de todas as pessoas, desde que a criatura adquiriu a razão, que ela se evidenciou no mundo, abrindo caminho entre a terra e o céu. Jesus veio dar nitidez a essa faculdade, provando com a sua vida que a vida continua e que ninguém morre. A doutrina espírita é o Consolador que o Mestre prometeu que enviaria, para ficar eternamente com os homens. A sua missão é fazer reviver tudo o que Jesus disse, com o fulgor que os espíritos podem suportar. Deixamos aos leitores mais um volume sobre a obra básica do Espiritismo, como bênção de Deus e misericórdia do Mestre. Bezerra, Belo Horizonte, 11 de setembro de 1986. 01. Sensação psicológica. O pensamento é o portador de todas as sensações. Se nos entregarmos à influência de um hipnotizador, aceitamos suas insinuações e passamos a viver e sentir o que ele nos transmite. Essa realidade é bem conhecida no meio científico. Alguns hipnotizadores usam levianamente seus conhecimentos, e muitos dentre eles veem na hipnose uma fonte de rendas, sem perceber que estão brincando com fogo, sem o devido cuidado à sua própria proteção. Os espíritos desencarnados que, porventura, conversam com os homens, pelo instrumento mediúnico, e falam que estão sofrendo, têm frio e às vezes calor, têm essas sensações em função do seu estado psicológico. Eles relembram o passado, de quando estavam na carne, passando por determinadas provas, e têm as mesmas sensações. A mente regride e busca no passado as mesmas dores e padecimentos que lhes fizeram sofrer. Até mesmo entre os encarnados esse fenômeno acontece. Muitos dos sensitivos, ao se lembrarem ou a verem sofrimentos, sentem os mesmos no seu corpo de carne, que depois passam, com esquecimento ou com uma boa conversa de irmãos que entendem esse processo negativo da alma. Devemos convir que as virtudes assimiladas e vividas por todos nós são nutrições positivas que nos levam ao equilíbrio psicofísico. Quantas vezes, em sessões espíritas bem orientadas, comparecem irmãos desencarnados sofrendo todos os tipos de inquietações, e mesmo profundos reflexos da sua vida passada, porque nela eles prendem seus pensamentos e, ao se afastarem do médium, saem aliviados e, às vezes, curados com as palavras bem postas do doutrinador. Aonde se prender os sentimentos, aí se sentirá o ambiente, confortando ou desarmonizando o mundo mental. Todos os corpos que servem de vestimentas espirituais sentem as reações da mente, e passam a elidir a influência daquilo que armazenaram nos momentos em que a mente criava e irradiava pensamentos de luz. O Cristo veio ao mundo nos preparar no sentido de considerarmos o que recebemos dos outros em forma de sugestão, diariamente, como também as formas de pensamento que vagabundeiam no espaço e que se aproximam dos homens por certas leis de justiça que nos comandam a todos.
É nosso dever apreciar as ideias que vêm de fora, vigiar e orar, para que não entremos em sintonia com sugestões inferiores, porque elas podem nos levar a padecimentos morais e mesmo físicos. Jesus nos pede para visitar os enfermos, encarcerados, idosos e aflitos, mas não desperjemos neles pensamentos e ideias negativas, para não aumentarmos seus padecimentos. Para tanto, devemos nos preparar, educar e disciplinar nossos sentimentos, cedendo à influência do amor e da caridade, para que o próprio Cristo fale por nós, usando nosso instrumento de comunicação, pelas vias dos benfeitores espirituais, sempre atentos a nos ajudarem. Não alimentemos dúvidas, porque a todos de boa vontade, quando faltarem os recursos de consolar, serão acrescentados valores que correspondem ao soerguimento das criaturas que procuram assistir. Mesmo que os sofrimentos daqueles a quem visitamos sejam físicos, não esmoreçamos, que a nossa palavra de fé realizará milagres. A própria experiência vai confirmar o que afirmamos. A palavra tem o condão, quando com o Cristo, de levantar caídos, curar enfermidades e consolar os tristes, mostrando a todos que existe a esperança, canal certo para a felicidade. Procuremos mudar o modo de pensar dos sofredores de toda sorte, que eles passarão a melhorar das suas enfermidades e, ainda mais, alegria brotará em seus corações. Qual fonte de paz e de confiança? 2. Sensação dos espíritos. Espírito, quando reencarna, é ligado ao corpo por fios tenuíssimos em vários centros de força, refletores de outros centros da alma, no domínio de todas as células do campo somático. Quando o corpo físico começa a desagregar-se por desleixo da alma que não cuidou da sua vestimenta, ou por processos ligados ao passado, ou por leis de mudanças necessárias, não é ele que sofre as impressões dolorosas, é o espírito, por sua alta sensibilidade, que capta essas impressões, pelas linhas que o prendem à argamassa física. Esse processo de sofrimentos é, pois, um campo de experiências, mediante o qual despertam os valores do espírito que dormem na consciência profunda. Esses dons, quando aflorados, ambientam eles mesmos o ser espiritual para o equilíbrio das suas sensações, de modo a não sofrer com nenhuma reminiscência. Sua emotividade é direcionada para o amor, o perdão e a caridade. Aquele que tenha qualquer aversão às leis que nos dirigem, feitas pelo Criador, ou tome caminhos não condizentes com as mesmas, sofrerá as consequências. Os espíritos desencarnados que sofrem com a desagregação dos corpos, pela lei natural das transformações, é porque estão ligados às paixões humanas e deixaram de mudar suas ideias, ligando-as às diretrizes do Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Devemos observar aonde nossos pensamentos encontram o sofrimento, pois aí se encontrará o nosso clima de vida. É bom que nos lembremos de Jesus, o que para nós é um grande prazer, quando ele diz, em Mateus anota, no capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando buscamos determinadas sensações e a elas nos ligamos pelo desejo, qual se fosse o nosso tesouro, ficamos presos a elas por tempo indeterminado. Quando conhecemos Jesus e o acompanhamos, vêm as mudanças de costumes e alteramos o rumo das nossas sensações, buscando tesouros eternos, naquele bem que universaliza os nossos sentimentos. Vejamos essa afirmativa, que já dissemos alhures, mas que nos serve de orientação quando queremos nos referir à doutrina espírita. O livro espírita é força divina nas mãos humanas. Ele acompanha o progresso em todas as suas nuances, doando aos homens,
com a maturidade necessária, os conceitos de Jesus que brilham na sua mais perfeita reviviscência, ajudando os encarnados a se libertarem dos laços inferiores que os prendem às más sensações, e para aqueles que começarem a viver o amor e a caridade, ao passarem para o plano espiritual, as sensações serão outras, que lhes farão chorar de alegria, pela glória que seu esforço no bem lhe conferiu, com o conhecimento que agora se tem, trazido à luz pelo ensaio teórico do codificador e com todas as experiências adquiridas ao longo do tempo. Deve-se passar a vivência dos ensinos de Jesus, conhecendo a verdade que oferecerá a coroa de luz, marcando assim a sua dignidade como cidadão livre no campo da vida espiritual. Lembremo-nos bem, onde estarão os nossos pensamentos, onde os nossos sentimentos estão ligados, eis aí nosso tesouro. Vejamos, atentemos-se ao que o Cristo deseja de nós. 3. Escolha de provas. A razão nos convida a apreciar com profundidade esse assunto de escolha de provas. Quando o espírito está na erraticidade, temos o livre-arbítrio, mas em uma escala progressiva, e até certo ponto, porque Deus é quem comanda tudo, dentro da sua autoridade total. O espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na terra, mas, quando passa dos limites, quando a sua usura, o seu orgulho falam mais alto do que as suas necessidades de se educar, a mão de Deus intervém, dando-lhe o que pode suportar e que lhe serve de aprendizado. É, pois, engenhosa essa escolha. Nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque por vezes não sabe optar pelo que realmente lhe convém. No caso de espíritos envolvidos nas paixões inferiores, que se encontram na inconsciência do que devem escolher, certamente que esses não podem programar as suas provas. Assim como a criança, o velho esclerosado ou o retardado mental não podem sair para as ruas a hora que desejarem. Para esse trabalho de escolha e assistência aos reencarnantes, Deus colocou falanges e mais falanges de anjos benfeitores, conscientes de seus deveres ante os necessitados. Nunca se pode generalizar esses casos de escolhas. Elas são variadas, de acordo com o reencarnante, e muitos espíritos, já com categoria espiritual elevada, pedem conselhos aos espíritos que os guiam nas escolhas das suas provas, sobre a família e o meio social em que deverão reencarnar. São almas que desejam acertar e não querem negligenciar nas diretrizes do bem e da verdade, e ainda pedem aos seus mentores espirituais para avisar-lhes sobre os perigos, no momento em que estiverem à beira do abismo. São espíritos com a maturidade que os assemelha à lavoura cuja colheita se aproxima. E que Deus nos abençoe e que existam muitos deles na terra. Mas quando o espírito tem a liberdade de escolher suas provas e avança para certas dificuldades que pesam em seus ombros, e Deus o permite, Ele, o Senhor, é misericordioso e oferta muitos recursos para que a alma aproveite as lições. Nada é perdido em lugar algum do universo, porque a sabedoria divina tudo vê, e suas mãos sempre abençoam, convertendo o mal em bem, o ódio em amor, a violência em paz, a inimizade em perdão. Mesmo que o espírito se desvie da estrada nobre que desejou seguir, ele acumula experiências e torna a voltar, revestindo-se de novo corpo, com mais facilidade de acertar. Podemos ponderar sobre os nossos feitos na Terra e as decisões que tomamos no decorrer da nossa existência. Temos o livre-arbítrio de escolher. No entanto, muitas escolhas não acontecem, porque o Senhor não achou conveniente ao nosso tamanho evolutivo. Isso sucede todos os dias. Basta observarmos os acontecimentos na sutileza da vida. Situações há em que determinada pessoa escolhe, por exemplo, dirigir um país e quase toda a nação assim o deseja. Entretanto, Deus não permite que assim aconteça.
Assim também se passa no mundo dos espíritos. Quem pode escolher, escolhe as provas. A quem não pode, elas são impostas, e outros pedem conselhos aos benfeitores maiores, sobre o que é melhor para eles. Enfim, tudo é escola, tudo são lições, porque nada se perde na casa de Deus. A sua vontade é sempre soberana. 04. Particularidades. Quando escolhemos, no mundo espiritual, certos tipos de provas, escapa-nos o conhecimento das particularidades que possam ocorrer. Somente Deus sabe tudo e concede a nós o que pedimos, desde que nos sirva de lições valiosas. Fica a critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. O gênero de provas já escolhido, mas um mundo de reveses provenientes delas escapou à razão, e teremos que criar defesas na hora que surgirem, ou então seremos envolvidos por eles. Em tudo sobressai a nossa parte, para aprendermos a cuidar de nós mesmos. Quando traçamos as diretrizes para uma nova vida no mundo, nós não podemos prever todos os pormenores que surgirão no decurso dessa vida. Para todas as escolhas, e em meio a todos os entraves da vida, a inteligência humana e espiritual deve apelar para Jesus. Ele é o único que tem solução para todos os impasses. E quem estiver ligado ao Evangelho do Mestre não erra o caminho para sua libertação espiritual. Quem fizer uso da prece diária, com humildade, receberá sempre a inspiração para o que deve fazer em obediência às leis que nos governam. As particularidades voltadas para o mal, que possam acontecer na nossa existência, cabe-nos transformá-las em ondas do bem. Eis a nossa parte. Mostrarmos àqueles que nos abonaram a descida para a terra, que estamos compreendendo a misericórdia divina. Em muitos casos somos inconscientes. Se tomamos uma estrada para percorrermos, escolhemos essa estrada, e não o que deve acontecer durante a caminhada. Eis porque a fé é a nossa segurança de vida e de vitória. Preparemo-nos para as devidas soluções e, em quaisquer circunstâncias, não devemos omitir os nossos valores morais e espirituais. A coragem com Jesus é força igualmente poderosa em todas as nossas etapas. Ela nos anima para enfrentarmos todos os inimigos, fora e dentro de nós, vencendo-os. A reencarnação não deixa de ser uma aventura, pois descemos para as sombras sem saber o que vamos encontrar, e temos apenas uma leve intuição que nos ajuda a lembrar o que é verdadeiramente uma luta pelos infortúnios que criamos no passado, e que esse é mesmo um processo de libertação espiritual. No entanto, a bondade de Deus é tão grande que nos ajuda em todos os passos, na sutileza das leis. Ninguém fica órfão da assistência dos benfeitores da verdade. A ordem é avançar, orando e vigiando em todos os momentos. Assim como muitos espíritos que passaram pela terra nos deram exemplos vivos de fé, e venceram pelo amor e pela caridade, todos os outros da retaguarda, sendo filhos de Deus, têm as mesmas oportunidades de aprender a lutar e a vencer os maiores de todos os inimigos, aqueles que moram dentro de cada um. O homem vive hoje ignorando o amanhã, mas, tendo fé, diante de todos os acontecimentos contrários à lei da caridade, Deus o inspirará no que deve fazer, conquistando alegria por conservar a consciência tranquila e o coração batendo no ritmo do coração de Cristo. 5. Afinidade. Há espíritos que podem escolher suas provas, mas sempre dentro de uma escala de provações. Até a escolha deve obedecer a determinações. Liberdade maior somente aos espíritos superiores. Por vezes, o espírito que tem certos defeitos a corrigir nasce em família com as mesmas faltas a serem corrigidas.
Aí é que está sua maior prova, e a solução do problema está dentro dele. Como nos fala o livro dos Espíritos, uma alma que tem